Sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que deixa todo mundo muito curioso, muito intrigado, que é Cabalá, que por si só já é muito curioso, já desperta muita curiosidade, e dinheiro. Quando fala dinheiro, todo mundo quer saber o que pode ser feito para consertar a vida financeira, equilibrar a relação com o dinheiro. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vocês vão dar um like, deixar os comentários e compartilhar, porque quando a gente compartilha curiosidade, quando a gente compartilha conhecimento, a gente está levando luz. Daí vem, quando a pessoa está fazendo uma prova, alguém lhe diz que você seja iluminado. Exatamente isso, porque a luz é a sabedoria. Tanto que, quando a gente está vendo um desenho animado, ou está lendo uma revista em quadrinho, quando alguém tem uma ideia, aparece uma lâmpadazinha na cabeça da pessoa, acima da cabeça da pessoa. Então, quando a gente compartilha conhecimento, a gente está compartilhando luz, luz divina. Lembrando também que terças e sextas-feiras são os dias que temos vídeos novos aqui no canal. Lá por volta do século XVIII, morava em uma cidade da Polônia um senhor, um judeu muito religioso, muito temente a Hashem, com os seus filhos. Ele era viúvo, morava com seus filhos numa casa e embaixo tinha um comércio de comidas e especiarias. Um belo dia, se estabeleceu ali também um homem muito elegante, muito fino, e começou a concorrer com aquele senhor. E os filhos daquele senhor descobriram que aquele homem havia conseguido dinheiro de uma forma ilícita e ficaram revoltados, porque começaram a perceber que o homem estava fazendo uma competição ilegal com um dinheiro que não era lícito. O velho senhor, o velho religioso senhor, falou com seus filhos: fiquem tranquilos, acalmem-se. O Senhor há de resolver a situação. Enquanto isso, o homem corrupto estava investindo na loja, comprando melhores comidas importadas, bebidas importadas, especiarias vindas diretamente do Oriente. E o movimento da loja do senhor religioso caiu um pouquinho. Os filhos começaram a ficar nervosos com aquela situação e com medo também da desestabilização financeira do comércio do senhor. Falando com o pai com indignidade, o pai só ouvindo e falava assim: calma, meus filhos, o Senhor há de resolver essa situação. E o homem do lado só investindo, e os filhos do Senhor descobriram que o homem conseguiu mais dinheiro enganando os próprios irmãos dele, e o comércio do homem cresceu de uma forma tamanha que tudo que alguém imaginasse ter, ali havia. E os rapazes, com muito medo, diziam para o seu pai: pai, a gente tem que ver, isso não pode acontecer, o que vai ser da gente? O Senhor falava sempre para os filhos: meus filhos, o Senhor há de resolver essa situação. Não tardou para que aquele homem corrupto tivesse credores batendo à sua porta, tivesse uma doença na sua família, o seu filho caiu doente, sua esposa doente, seu filho veio ao falecimento também, veio ao óbito. Aquele homem corrupto acabou perdendo tudo que tinha, sem saber o que fazer, bateu na porta do velho senhor e pediu um trabalho, pediu uma ajuda. E o homem lhe deu. E os filhos depois falaram para o pai: pai, você estava certo. Deus agiu. Aí ele falou assim: Deus agiu, mas a vida agiu muito mais. A vida agiu muito mais. A vida fez uma cobrança muito maior para esse homem do que próprio Deus. Porque tudo que esse homem plantou,
este homem colheu. A ganância pelo dinheiro fez isso. Linda história, né? Uma bonita história, uma bela lição. Existe um ditado judaico que fala o seguinte: o caminho mais longo é o caminho que vai do coração ao bolso. Vamos refletir. Dinheiro é visto pela Kabbalah como energia. É um elemento que tem muita energia. E tem muita energia negativa e tem muita energia positiva. E a gente tem que equilibrar os nossos pensamentos, nós temos que equilibrar as nossas emoções, nós temos que equilibrar a nossa relação com o dinheiro. A árvore da vida nos mostra que nós temos 10 emanações. O pilar da direita, Hesed, é o pilar do amor, o pilar da bondade, da benevolência, logo, a vontade de doar. O pilar da esquerda é o pilar de Gevurah, é o pilar da disciplina, do rigor, da restrição, é o pilar de receber. Nós devemos equilibrar essas duas emanações, essas duas sefirot, emanando Hesed, amor, bondade, benevolência, com Gevurah, disciplina, rigor, restrição. Mas como é que eu faço isso? Nós devemos girar a roda da árvore da vida, as duas sefirot. Se Hesed é doação, então quando eu vou receber alguma coisa, o dinheiro, a bolsa de supermercado, uma caneta emprestada, eu estou recebendo. Então, eu vou, em vez de doar, eu vou pegar qualquer coisa com a minha mão direita. Eu vou inverter Hesed. Em vez de doar, enviar, eu vou receber com Hesed. Porque eu vou ter que ensinar a minha Gevurah a compartilhar. Então, eu quando for pagar alguém, eu vou emprestar a caneta com a minha mão esquerda, a minha Gevurah. Então eu vou fazer o inverso. Eu vou receber com a direita e pagar com a esquerda. Como o pagamento é o último elemento, aquilo que vai ficar vai ser justamente a vontade de dar. Com isso, eu vou aproveitar a ideia de Gevurah, que é a disciplina, eu vou disciplinar a minha Gevurah nessa situação do equilíbrio com a relação do dinheiro, a relação do meu egoísmo, a relação da falta de altruísmo, a falta de empatia. Eu tenho que equilibrar essas duas sefirot. A de Hesed, que ela nunca vai perder essa ideia do amor e da bondade e da benevolência. E a de Gevurah, que é essa ideia. Então eu vou, no caixa eletrônico, vou retirar o dinheiro, eu retiro o dinheiro com a minha mão direita. E eu vou pagar alguém utilizando a minha mão esquerda, que é a de Gevurah, ensinando a doar. Essa também é a ideia para a gente sempre utilizar as palavras que são antagônicas, sempre utilizar primeiro a que tem uma ideia negativa e depois a ideia positiva, para que sempre a última palavra seja a palavra da positividade. E isso faz com que a minha mente equilibre as ideias positivas, dê mais positividade ao dinheiro do que realmente a negatividade. Eu falei que é equilibrar, mas na realidade é desequilibrar em prol daquilo que é positivo. Com isso, eu vou sempre, em qualquer situação, deixar a minha Gevurah um pouco mais tímida, vamos dizer dessa forma. Se eu estou caminhando na rua e de repente eu dou uma topada numa pedra, eu seguro a minha Gevurah, porque, de acordo com a Kabbalah, se eu vou emanar uma energia negativa para aquela pedra, xingando,
eu vou xingar, aquilo vai gerar um círculo de energia negativa, que a próxima pessoa vai tropeçar e vai xingar. De repente o dia daquela pessoa vai se transformar de uma forma negativa e ela vai sair pegando aquela vibração negativa. Agora, se eu utilizo a minha sefirá de Hesed para equilibrar e cortar aquela situação da topada da pedra, eu não emito nenhum pensamento negativo, ou não penso em nada, simplesmente tropecei, ou que bom que eu tropecei. Aí vem um pensamento cabalístico, porque aquele atraso, aquele tropeçar, aquela topada que me atrasou em frações de segundos, poderia ter me livrado de um atropelamento, poderia ter me livrado de uma situação mais grave. Então é importante, a Kabbalah nos ensina a ver os dois lados da situação. E com isso também o ciclo de negatividade foi rompido. A próxima pessoa que tropeçar ali não vai xingar, ou terá um pensamento diferente, um pensamento mais positivo, né? Tipo, tropecei, mas que bom que não torci o tornozelo. Isso já é um pensamento positivo. Então, a gente tem que sempre que observar os dois lados. Eu me atrasei para pegar um ônibus, o ônibus partiu no exato momento que eu cheguei no ponto, fiz sinal, bati, em vez de xingar o motorista que não me viu, ou alguma situação, e isso já aconteceu comigo lá na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, eu cheguei para pegar um ônibus e o ônibus partiu exatamente no momento. Eu dei uma batida assim, mas não xinguei o motorista nem nada, falei assim, eu vou pegar o próximo. Demorou um pouquinho, peguei o seguinte, e quando eu passei mais à frente, o ônibus em que eu pegaria estava sendo assaltado. Então, na realidade, muitas pessoas vão falar assim, é um livramento. Mas é exatamente essa a ideia. Quando você equilibra essa situação de lidar com as questões, você coloca Hesed e segura a sua Gevurah, o universo conspira a favor. Existe um diabinho, existe um anjinho. Vocês viram que eu coloquei o diabinho em Hesed e o anjinho em Gevurah? Exatamente que o Yetzer Hara, que deverá ter um Hesed, é a má inclinação. É aquilo que as pessoas chamam de diabinho. E a boa inclinação é o Yetzer Tov, que seria o anjinho. Então a gente tem sempre que manter a nossa mente equilibrada em relação ao dinheiro. O mundo de hoje sempre foi assim, mas hoje parece que as coisas estão muito mais propícias às pessoas valorizarem, como falamos num vídeo anterior, a aparência em detrimento da realidade. E isso está levando as pessoas a graves situações de doenças mentais, doenças emocionais, psicossomáticas, porque para elas vale muito mais a aparência, o ter o carro, o ter o dinheiro. E isso cega a pessoa, enquanto que o ser, que é a realidade, que é exatamente a presença divina, a presença da centelha divina, se lembram? Exatamente isso é a luz. A aparência em detrimento da luz, da realidade. E as pessoas estão se tornando doentes. A gente vê que as pessoas valorizam o TikTok, valorizam o vídeo que tem uma pessoa sendo constrangida, passando por uma situação humilhante, sendo zoada ali naquela situação. Ou então as pessoas valorizam o status, o estar numa lancha, o estar num iate, o estar numa viagem internacional, que às vezes é até forjado em croma no fundo, valorizar um brinde que na realidade está cada um se espinhando ali, mas quer bater uma foto para brindar, para mostrar, postar no Instagram, no Facebook, enviar pelo Telegram, botar no WhatsApp. Para algumas pessoas o ter
é muito mais importante, viver de aparência é muito mais importante do que valorizar a realidade, valorizar o ser humano que está ali, valorizar Deus, valorizar a luz. Exatamente essa é a ideia que as pessoas têm de forma equivocada. E a aparência é o dinheiro e a realidade é Deus. Nós sabemos que o dinheiro tem muitas energias negativas que vão causar ansiedade, depressão, angústia e traz maldição. Todo e qualquer dinheiro que é recebido, que é conquistado de uma forma ilícita ou passando alguém para trás, ele vai trazer uma maldição. Aquele dinheiro da corrupção não vai trazer felicidade para alguém. Aquele dinheiro conquistado, aliás, nem conquistado, retirado, subtraído de alguém, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um amigo, ele vai trazer maldição. Quando a pessoa recebe uma herança, se todas as pessoas não estiverem na vibração de Hesed, ou pelo menos uma estiver na vibração de Gevurah, aquilo parece que contamina. Parece que a pessoa fica esperando o momento de um pai, de uma mãe morrer, falecer, para que aquela pessoa seja a primeira a chegar naquele local, retirar todos os bens, retirar todo o dinheiro que ninguém tem conhecimento e botar no seu bolso e viver como se nada tivesse acontecido. Ou então, alguém que é sustentado pelo outro, alguém que vive nessa aparência do dinheiro e quer humilhar alguém. Então, essa pessoa está vivendo em Gevurah, essa pessoa está vivendo cega, porque o dinheiro não foi feito para isso. Deus deu inteligência para o homem criar o dinheiro. Mas, quando aquela pessoa age dessa forma, já não tem o seu sustento próprio, precisa de alguém para lhe ajudar financeiramente. E por outro lado, essa mesma pessoa começa a humilhar o outro. Porque o meu carro é melhor do que o seu. Porque o meu tênis é melhor do que o seu. Porque o meu relógio, minha camisa, minha viagem. Mas beleza, você conseguiu pelo seu trabalho? Você conseguiu pelo seu mérito, que é uma palavra muito importante dentro do conceito da Kabbalah? Ou você conseguiu pelo mérito do outro? Então você está roubando o mérito do outro. Não é justo fazer isso. Então aquela pessoa está vivendo cega. Cega pela aparência, cega pelo dinheiro, pelo ter, pela matéria. Cega por Gevurah, que é a vontade de receber. Para ela é só receber, 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 receber. Ela não tem a ideia do doar. E é muito importante falar isso porque quando a gente também tem o mérito do trabalho, nada nos dá o direito de humilhar o outro. Porque você tem um trabalho que me dá uma remuneração satisfatória ou acima da média, não dá direito para a pessoa humilhar o outro. Também estou deixando a restrição, o rigor, estou deixando Gevurah tomar conta do meu ser. Então eu tenho que equilibrar isso, eu tenho que agir com bondade, eu tenho que agir com Hesed. E a energia positiva do dinheiro. Então, como é que eu faço para equilibrar? Eu vou pensar no outro. Se eu tenho possibilidade de doar alguma coisa para alguém, tudo é recebido pelo dinheiro, tudo é conquistado, comprado pelo dinheiro. Então, se eu dou um casaco para alguém, eu vou equilibrar o meu Hesed. E vou fazer de Tzedakah, que nós vamos ver depois. Se eu dou um pensamento positivo para aquele dinheiro que vai cair na minha conta por um pagamento, que bom que eu vou pagar as minhas contas, que bom que eu vou pagar os impostos. Eu estou elevando, santificando aquele dinheiro. Então quem vai receber por meio do pagamento do imposto,
por meio do pagamento da conta, ele vai receber e vai fazer um bom uso daquele dinheiro. Isso é importante. É importante equilibrar o pensamento positivo em relação ao dinheiro. Agora, se eu recebo um dinheiro e penso em comprar drogas ilícitas, eu penso em prostituição, eu penso em subornar alguém, ou simplesmente enganar alguém numa situação, lembrando que o único enganado sou eu, porque eu não engano uma outra pessoa, a pessoa no fundo sabe o que está acontecendo, e muito menos Hashem, muito menos Deus. Então, agindo dessa forma, eu estou levando negatividade para o dinheiro, e nós não podemos levar negatividade. Nós devemos sempre equilibrar essa questão do dinheiro, porque o dinheiro ele vai mexer com as emoções da pessoa, ele vai causar dependência, a pessoa vai valorizar a matéria, a pessoa vai agir com ganância, a pessoa vai ter a falsa sensação de poder. Quantas pessoas humilham a outra pensando que pelo fato de ter mais dinheiro, tem mais direito? Então, e o dinheiro começa a gerar na pessoa um medo, começa a gerar uma sensação de insegurança, e a pessoa só quer a posse, e isso causa um excedente desnecessário para aquela pessoa. E quando a pessoa começa a se deixar levar pela negatividade do dinheiro, ela também torna a sua afetividade frágil, porque a pessoa começa a pensar em si de forma egoísta, não se importa mais com as necessidades do outro, a pessoa se torna fria, distante. E isso vai abalar também o seu lado espiritual. Seu subconsciente vive nas trevas. A pessoa que se afasta da luz divina começa a criar desculpas para não frequentar uma igreja, não frequentar uma sinagoga, não frequentar uma reunião religiosa. A pessoa acaba abandonando esse lado espiritual, evita falar de Deus, evita falar de Hashem. A pessoa começa a se furtar aqui, dar desculpa ali. Então a pessoa tem a sua espiritualidade abalada. E como que a pessoa pode curar isso? Curar a sua emoção, curar a sua afetividade e curar a sua espiritualidade? Através de tzedakah. É muito importante fazer tzedakah. Nós também devemos combater os maus impulsos. É fundamental para o equilíbrio dos universos material e espiritual. Nós precisamos do telefone, precisamos do carro, precisamos de uma roupa, precisamos também viajar, precisamos de tudo que nos dê conforto. A tecnologia está aí para nos servir, e não nós servirmos a tecnologia. Então nós devemos equilibrar essa gevurá. Como falamos, todas as pessoas que conseguem o dinheiro de uma forma ilícita vai causar problemas. Causa problemas para ela e para todos que estão em volta. Mas também, quando se ganha o dinheiro de uma forma honesta, pelo trabalho, e não ajuda, essa pessoa se torna egoísta, também causa problemas para si e para os demais. Se Hashem, Deus, deu oportunidade, deu a chance da pessoa ser rica ou ter um salário que lhe remunere muito bem, é dever dessa pessoa pensar no próximo. A Torá, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ajudam os outros. O próprio rei Salomão, quando você mais ajuda a pessoa, mais Deus te dá a possibilidade de você adquirir recursos materiais, financeiros, para ajudar outras pessoas. Mas quando você não ajuda outras pessoas, você quer o dinheiro para si, você quer tudo para si, sem pensar no próximo, sem pensar no irmão, numa mãe, no sobrinho. Deus vai dando, vai te dando,
vai dando para você. Só que uma hora ele vai chegar e vai te apresentar a conta por uma situação de doença na família, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, e vai perder muito mais do que se ela estivesse ajudando alguém. Deus deu para a gente a possibilidade de conquistar o dinheiro através de parnassá. O que é parnassá? Parnassá é o sustento. É o seu sustento individual e o sustento do outro. A palavra parnassá em hebraico tem um valor numérico de 8. E 8 na árvore da vida é a sefirá de Od, que significa humildade, sinceridade, esplendor. Od nos faz reconhecer na parnassá, no sustento, o agradecimento por Deus, a Deus. Reconhecimento, odaá em hebraico. Daí vem a palavra todá, obrigado, agradecido. Então, quando nós temos parnassá, conquistada pelo trabalho honesto, sincero, nós temos a possibilidade de emanar Od, a sefirá de Od, para o nosso sustento, que é a humildade, a sinceridade, o esplendor. E nós vamos agradecer a Deus, a Hashem, e reconhecer que o dinheiro foi destinado por Ele para um propósito muito mais elevado do que as próprias necessidades pessoais. Claro que eu vou suprir as minhas necessidades pessoais, mas também vou suprir as necessidades do outro. Porque na vida a gente nunca leva nada. Tudo fica aqui. Nada é nosso. Tudo nos foi e é emprestado por Deus e pelo universo. A gente não leva nada. Então é preciso vencer o egoísmo. É preciso vencer a cegueira causada pelo dinheiro. Porque sempre tem um obstáculo para a santidade. E é isso que a gente tem que quebrar. Não deixar o Yetzer Hará prevalecer, a má inclinação prevalecer, o egoísmo prevalecer, e sim o Yetzer Tov, a boa inclinação. Utilizar muito mais Hesed do que Gevorah. E em todas as partes da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que usar muito mais Hesed do que Gevorah. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente tem um equilíbrio na nossa vida, a gente vive muito melhor. Se você quiser saber mais sobre o assunto, sobre Kabbalah e dinheiro, leia o livro do Rabino Newton Bonder, A Kabbalah do Dinheiro. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos melhorar a nossa relação com o dinheiro. Um grande abraço para vocês. Valeu!